Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o coronavírus. A pergunta que se faz hoje é se isso é um exagero, se tudo isso que a gente está se falando, que a gente está orientando, que os governos de vários países estão colocando como obrigatoriedade, né? Isso é um exagero ou isso é muito grave ou as duas coisas, né? Não é um exagero a proporção e a transmissibilidade do Covid. A questão é que quando a gente pergunta se é grave, né, é grave para determinado perfil de paciente. De uma maneira geral, todos nós podemos ter acometidos. O que a gente observou nessa epidemia é que as crianças, os pacientes muito jovens, são muito pouco sintomáticos. E isso é um pouco tranquilizador. Em compensação, pacientes de mais idade, principalmente pacientes acima de 60, de 70 e mesmo de 80 anos, o percentual de casos graves, né, vai ser aumentado e o risco de óbito também vai ser aumentado, né? Pacientes com diabetes, pacientes com imunossupressão. O que seria imunossupressão? O próprio câncer, pacientes de câncer, em especial aqueles que estão fazendo quimioterapia ou pacientes que estão com neutropenia, com baixa dos leucócitos, muito baixa da imunidade. Parece uma gripe, mas um pouco mais complicada, tá? Os sintomas tipo obstrução nasal, espirros, não são tão importantes, mas os sintomas que chamam mais atenção é a febre, acompanhada a gente chama de uma tríade, né? Tosse, dor de garganta, coriza, pode ter um pouco de coriza, falta de ar, sensação de cansaço, de fraqueza. Então a transmissão é por via respiratória, através de gotículas que são eliminadas pela boca ou pelo nariz, ao espirrar, ao tossir, ao falar, certo? A questão da etiqueta respiratória, se você vai tossir, se você vai espirrar, certo? Utilizar o cotovelo para proteger. Se você tiver lenços descartáveis, nada de lenço de pano, lenços de papel, você pode utilizar para conter essas secreções, desprezar no lixo e lavar as mãos com água e sabão. A medida de higienização das mãos é a principal para qualquer doença transmissível. Todo o serviço de controle de infecção hospitalar nas instituições, inclusive aqui, tem trabalhado com essa questão da transmissão, da higienização das mãos, né, e da própria etiqueta respiratória. As máscaras chamadas máscaras cirúrgicas ou máscaras comuns, elas são colocadas na face e podem ser mantidas na face como uma forma de proteger contra as gotículas. Então, mas até 2 horas você pode ficar com a máscara. Então não adianta ter o equipamento e não saber usar. O equipamento de proteção individual, que são máscaras, luvas, capotes, capacetes, todos os profissionais que são admitidos na instituição são treinados para isso. E existem atualizações contínuas que o Serviço de Infecção Hospitalar faz. O que muda é que a gente vai fazer um reforço em cima dessas medidas que a gente já treina e que a equipe já deve saber. E agradecer a todos, né, pela atenção.